no capítulo 27, e nós vamos ler o versículo 21 até o 25. Quem já achou, diga amém? Glória a Deus, abençoa. Aleluia. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois queres vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomou água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Consideres isso. Respondendo, todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltaram a Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Deus, faça-nos entender, Senhor, as tuas palavras e o teu amor para conosco. Amém? Podeis tomar os seus assentos. Olha, hoje tudo isso que está acontecendo já é cumprimento da palavra anterior. Ali, por que nós estamos sofrendo hoje? Não foi eu que crucifiquei Jesus, mas a humanidade recebeu a maldição naquele dia. Se nós não irmos para Cristo, se nós não irmos para a igreja, não procurarmos examinar as Escrituras, jamais sairemos dessa maldição. Aquela maldição naquele dia, alguém tem que pagar pelo sangue de Jesus que foi derramado ali no chão, irmão. Aquele que é inocente, aquele que conhece, aquele que busca conhecer o Senhor Jesus, ele vai entender essa palavra. A Bíblia diz que Deus mandou a bênção, mas o homem escolheu a maldição. E aqui nós vemos um relato disso. Pilatos era um governador, era um homem sábio, irmão. Ele não era judeu. Pilatos era romano, né? Mas que governava Israel. E toda a autoridade para prender e soltar estava nas mãos de Pilatos. Mas quando o homem é inteligente, ele sai fora da condenação. Ele procura a se livrar da condenação. Mas quando nos falta inteligência, conhecimento e amor a Deus, o homem se condena a si mesmo. E além disso, ele condena toda a sua descendência, toda a sua geração. Quando começou a nossa geração? Nossa geração começou em Sete, né? Pai de Noé, filho de Noé. E essa geração vem crescendo. No meio dessa geração tem gente de todo jeito. Quando Deus criou a bênção,
a maldição também existia. Amém? Porque quem não escolheu a bênção, escolhe a maldição. Quando Deus escolheu salvar o homem, a condenação também existia. Deus escolheu também a condenação para castigar o ímpio. Agora, quem busca salvação ou a condenação, isso é nós mesmos. Aqui, olha, todo mundo conhecia Jesus naqueles dias. Todo mundo sabia as obras que Jesus fazia. Milhares de pessoas conheciam e sabiam todos os passos de Jesus. Porque ele veio, para que ele veio, que ele ensinava. E muita gente se aderiu a Jesus. Olha como é que é a multidão. Mas o inimigo não parou de perseguir a Jesus. Desde o dia que Jesus nasceu como homem, a maldição começou a perseguir a Jesus. Porque sabia que Jesus seria o revolucionador do mundo. Amém? Jesus mudaria o rumo de muita gente. Jesus salvaria muitas almas, né? O diabo sabia disso e passou a perseguir a Jesus desde o seu nascimento. Eles perseguiam, mas não conseguiram vencer Jesus, porque Jesus tinha que saber, tinha que mostrar para o mundo que ele veio para vencer. E que mesmo depois da ressurreição dele, o comando estava nas mãos do Senhor Jesus. Né? Só que tem um detalhe. Deus respeita a nossa escolha. Amém? Eu tenho medo, irmão, do que pode acontecer nessa guerra agora, que se levantou contra Israel. Eu juro que eu tenho, não por mim, não, por muitas almas que não olham para isso, não buscam aquilo que é mais precioso na nossa vida, que é a salvação. E Pilatos, como um homem inteligente, ele investigou Jesus e viu que não tinha nada que o condenasse. Mas nem sempre a palavra final está na mão do líder, e sim da maioria. Como ele era lei, e naquela época existia uma lei. A Bíblia diz que Jesus não veio para mudar a lei, mas sim para cumpri-la, né? Existia uma lei que na época da festa do tabernáculo, na festa do pão rasgo, seria solto um prisioneiro e outro seria crucificado. Era lei, não tinha como sair. E justo naquele dia caiu essas duas pessoas, Jesus e Barrabás. Todo mundo conhecia Barrabás, todo mundo tinha medo de Barrabás. Mas como Jesus é amor, ninguém tinha medo de Jesus, né? Mas só que estava enganado. Nós não podemos ter medo de Jesus, mas devemos ter medo de errar contra Jesus, pecar contra Jesus. Então nós temos que ter medo do mesmo jeito, né? Mas Barrabás era perigoso, Jesus não. Então ninguém veio naquele dia a proposta do governador que o povo tinha escolhido.
a quem vocês preferem soltar e a quem vocês preferem a condenar? O povo logo escolheu: solte Barrabás. O diabo já estava solto, irmão, né? Solte Barrabás. E Jesus, o que eu faço? Crucifica. A morte por cruz naquela época significaria maldição. Entendeu? Então, crucifica Jesus. E ele sabia que aquela palavra ia atingir a muita gente. Tocar em Jesus ali, irmão, era uma afronta muito perigosa, muito grande. Mas o diabo, ele cega a mente do homem. Os luxos, as luxúrias, as coisas do mundo, as coisas materiais, está cegando os olhos de muitos crentes e cristãos hoje, irmão. Hoje o crente pode tudo, mas não quer fazer nada. O dia que eu quiser eu vou lá e faço. Está certo. Mas para entrar na glória do Senhor, não é assim. Barrabás, aí Pilatos viu que ia acontecer uma tragédia espiritual. Então ele disse, olha bem o que ele disse. Ele pediu água, disse Pilatos, o governador. Porém disse, mas que mal fez ele? E eles clamavam dizendo, crucifica. Então Pilatos, vendo aquela posição, disse, então Pilatos, vendo que nada aproveitava, nada podia fazer, antes o tumulto crescia, tomou água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Olha bem, o homem mais inteligente que existia naqueles dias ali, Israel, depois de Jesus, tomou essa decisão. Lavo minhas mãos, não tenho culpa do sangue desse justo. Porque ele tinha dito para Jesus, se defende, eu posso te livrar. E Jesus disse, nenhum homem tem poder sobre mim. Amém? Então, deixou Pilatos sem defender Jesus. Porque Jesus não veio para ser defendido pelo homem, irmão. Jesus veio para ser amado pelo homem, né? Mas não defendido. Jesus não precisa de defesa nossa. Jesus precisa da nossa obediência, nosso amor para com Ele. É disso que Jesus precisa, para que Ele cada dia nos ame mais ainda. E Pilatos, vendo aquilo, viu que a situação era inconsertável. Eu sou fora. Eu creio que no coração de Pilatos, ó Jesus, se tiver algum pecado, o Senhor me perdoa, porque eu não posso fazer nada. A gente poderia sentir na palavra que a gente lê, a gente sente o desejo que Pilatos tinha de defender Jesus. Ele tinha um interesse grande de prender Barrabás e soltar Jesus. Só que a multidão dizia, crucificai, quer dizer, condena, amaldiçoa Jesus. Aí Pilatos, quando lavou as mãos, ele disse assim, e respondendo o povo disse, que o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, nossa geração. Amém? Entendeu? Aquela condenação injusta que o homem fez com Jesus pesa até hoje na alma das pessoas, a não ser daquele que, reconhecendo
Jesus como Senhor, entrega os seus caminhos ao Senhor, se batiza e anda com Jesus e vive uma vida de santificação com Jesus. Não existe homem santo, mas existe homem que se aproxima da santificação com Deus. Ele erra, reconhece o seu erro e vai para os pés de Jesus. Davi foi o homem que mais pecou, mas é segundo o coração de Deus. Se olhar para os pecados que Davi cometeu, dizer, esse homem tem que estar no inferno. Mas não era assim que Jesus pensa. Dependendo da sua atitude, não é aquilo que o povo pensa que você merece, o que você é o que você se apresenta diante de Deus como servo, como cristão, como pessoa. Aleluia, Jesus. É a maneira de nos colocarmos diante de Deus. A nossa identificação para com Cristo está dentro de nós mesmos. Aleluia, Jesus. Nós não precisamos prestar conta com homens, mas sim com Jesus temos que prestar conta, sim. Temos que perguntar todos os dias, Senhor, o Senhor está contente com as minhas atitudes? No que eu preciso melhorar, Senhor? Me ensina, me ilumina meus passos, meus caminhos. Dirige-me, Senhor, a minha vida diante de Ti. Como disse ele, guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Aleluia, Jesus. O que eu preciso mais, Senhor? Abra minha mente, meu consciente, me faz entender. Jesus não vai dizer não. Tem pessoas que é ruim de natureza. Mesmo que ele pode facilitar as coisas, eles complicam. Parece que ele ama a maldição, ama a condenação. E todo aquele, olha bem, escuta bem o que eu vou dizer agora. Todo aquele que faz um justo sofrer, ele vai chorar lágrimas de sangue sem tempo. Verdade, Jesus. Isso acontece às vezes entre as nossas famílias. Porque Jesus disse, levantar-se uma nação contra nação, reino contra reino, povos contra povos, pai contra filho, filho contra pai. Parente nem se fala ainda. Então, essa palavra vem dizer o quê? Ninguém estará impune. Aquele que não pagar aqui, vai pagar com a própria alma na profundeza do inferno. Ah, mas olha, lá um dia eu batizei, eu fui tanto da igreja, eu ia tanto da igreja, que é assim, eu vou tanto da igreja, não sai da igreja. Né? Mas quando eu morrer tem que ter 3 caixões. Um por corpo, pequenininho, o corpo ser um pequenininho. Os outros 2 tem que ser bem grande, para cada um levar metade da língua um junto do lado do outro. A língua é tão grande que precisa 2 caixões para levar ela. Tem crente assim, missionário? Será que tem? Tem, eu conheço um monte. Eu não vou seguir o só, o irmão dá, o irmão não foi da igreja, às vezes nem sabe por que o irmão não foi da igreja, né? O irmão não foi da igreja, o irmão está com um problema, está trabalhando, está fazendo alguma coisa que não pode. Aí, o irmão não foi da igreja, e lá crente, mas quando ele não vai, ele não vê. Ele só vê o outro quando não vai. É assim ou não é? Será que tem gente assim?
O que Jesus disse aqui? A morte de cruz era a condenação. A Bíblia diz que Jesus se fez maldição por nós. Ele preferiu ser crucificado do que deixar nós sem apoio. Amém? A crucificação de Jesus disse o que? Olha, se você me ama, crê em mim, acredita em mim, eu te salvarei. Amém, Jesus. É isso que diz a crucificação. Amém? Não há maldição por você, porque eu tomei de você. Eu peguei de você o que era ruim, a maldição caiu sobre mim, disse Jesus. Entendeu? É por isso que Jesus foi crucificado, para que hoje nós somos livres. Amém, Jesus. Às vezes você vê, olha bem, às vezes fala, missionário, você é muito crítico. Não é que eu sou crítico. Tem um monte de cantor gospel por aí, não tem? Mas ele só gosta, mas cantar não canta nada. Entendeu? Porque não canta para Deus. Cantar para Deus, se tiver dinheiro você canta, se não tiver dinheiro você canta. Tem uns canários que canta que é uma maravilha, não tem? Nego paga caro num passarinho daquele porque ele canta, não é? Você levanta de manhã, você vê os passarinhos cantando toda manhã. É ou não é? O que eles estão fazendo? Glória a Deus. Estão adorando a Deus através do canto. Amém? Ele planta alguma coisa? Não. Ele trabalha, tem algum salário? Não. Mas ele come e veste muito mais bonito que qualquer homem na face da terra. Não existe homem nem mulher que se veste tão bonito como os pássaros. É, não é? Até a coruja, que o povo diz que é um pássaro feio, mas ele tem o seu valor para Deus. Amém? Se não tivesse Deus, não teria feito. Mas o outro que é orgulhoso, é lindo, é orgulhoso. Ele não canta, ele se exibe. Né? Mas ele não olha para os pés, porque os pés dele são feios, que é o pavão. O pavão é lindo, não é? Mas quando você chega perto, ele está bem esticadinho lá. Quando chega perto, ele se abre todo, né? Você se encanta na beleza das penas dele e esquece de olhar para os pés dele. Então ele tem a mania de amar. Amém? Mas são coisas que homem nenhum consegue. Não tem roupa do mundo que cubra um corpo humano que seja mais perfeito do que as penas de um pássaro. Tenta colocar a pena daquele jeito para você ver. Não tem jeito. E as penas não são iguais. E tem várias cores. Tem diversas cores. Coisas que o homem não consegue pintar, né? Mas Deus pinta. Por quê? Porque é a grandeza. Mas toda manhã os passos abrem o bico e glorificam a Deus. Né? Aí o homem vai lá, faz um livro, 5, 6 livros, monta um CD, né? Vai para as gravadoras, entra na internet para ficar famoso, fica famoso. Se for para cantar para Jesus na igreja, tem que pagar 400, 500 mil reais para ele cantar 1 ou 2 horas. Né? Esse infeliz canta para Deus? Não canta, irmão. Ele usa o dom que Deus deu para ele para se vender, irmão. É verdade ou não é? Aí pode ser um missionário é crítico. Eu não sou crítico, não. Eu sou correto na coisa que é real de Deus. Quem canta para Deus não está olhando para o valor. Porque se ele for bem sucedido, ele chega numa igreja grande, ele canta, ele pede uma oferta lá, o povo dá mais às vezes do que ele pediu.
Mas não tem que cobrar aquele valor. Se você não tiver dinheiro para pagar, ele não vai. Outros dizem, eu sou pregador da palavra de Deus, eu sou pregador de congressos, de convenções, de não sei o que mais, de gideões e tudo mais. É pregador, mas se não pagar, o infeliz não vai. Para quem trabalha um cara desse? Para Deus ou para o diabo? É para o diabo. A Bíblia diz que o pregador ele é digno do seu salário. Sim. Mas não do absurdo. Você já pensou em me cobrar 100 mil reais para pregar uma hora? Falar de uma coisa que não é dele, que é de Deus. Tá certo? Não está. Muitos pregadores não concordam comigo não. E tem crente na internet que me critica fora do comum. Mas eu não estou preocupado com a crítica dele. Estou preocupado com aquilo que eu faço para Deus. Se a pessoa me entender, se a pessoa entender, eu não entender a palavra que eu prego, ele vai entender que Deus é muito diferente do que muita gente prega por aí. Entendeu? Eu estava falando ontem para o Fábio, o ano que vem agora, eu vou trabalhar com muitas campanhas de todo tipo de prosperidade, de tudo, mas examina o que eu prego e julga aquilo que eu prego. Julga a maneira da campanha que eu vou fazer. Entendeu? E você tire as suas dúvidas. E se tiver alguma coisa, eu vou chegar no senhor, o senhor pregou isso assim, assim, o senhor está sendo diferente. Se eu estiver lá diferente, você me cobre. Amém? Eu quero provar para os evangélicos, para os cristãos, que para você pregar prosperidade, não precisa tirar o pão da boca dos pobres, não. Eu quero provar isso pregando prosperidade. Amém? Não é preciso. Mas Deus prospera, prospera. Mas você vai ver a forma como Deus prospera. De que forma que é. Amém? Entendeu? E eu quero a ajuda de vocês para divulgar o trabalho que nós vamos fazer a partir de janeiro do ano que vem. As campanhas que nós vamos propagar na sua internet, no seu... E pode falar o que Deus está determinando. Amém? Você vai ver que nós vamos alcançar muitas pessoas que estão sendo enganadas e vendidas por diabo por aí. Com palavras mentirosas de quem ilude o povo para poder tirar proveito. Amém, gente? É possível fazer isso? Sim ou não? Sim. É possível, sim, irmão. É preciso pregar prosperidade sem arrancar o forro do teu bolso? Sim. É possível ou não? É possível, sim. Então você vai ver, você vai ficar com seu bolso não, ninguém vai arrancar o forro dele não, e você vai buscar a tua prosperidade dentro da palavra do Senhor. Amém? Ficam com Deus, ficamos em pé.